Frequência cardíaca. Frequência cardíaca é indicado no bebezinho recém-nascido o pulso apical, porque a gente consegue ter uma maior precisão, mesmo porque os batimentos do bebê são muito rápidos, é difícil a gente conseguir verificar pela artéria radial. Então a gente posiciona o estetoscópio sobre o tórax, entre o externo e o mamilo esquerdo desse recém-nascido, é o pulso apical. É considerado normal, pessoal, imediatamente após o parto, uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, tá? E acima de 120 batimentos por minuto após os primeiros minutos de vida. Então, logo que ele nasceu, a gente é normal acima de 100, e após os primeiros minutos de vida, ele tem que estar com uma frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto. A palpação do pulso do cordão umbilical é também um outro meio utilizado para verificar a frequência cardíaca em recém-nascido. Isso enquanto ele ainda está tendo pulsação, tá? No cordão umbilical. A temperatura, gente, os recém-nascidos, eles perdem calor e temperatura muito rápido ao sair do útero da mãe. Por isso que vocês, quem já acompanhou algum parto, já assistiu algum parto, viu que logo que ele nasce, a gente já coloca gorrinho nele, coloca ele num bercinho aquecido, né? Para ele não perder temperatura muito rápido. Então, ele pode ter queda de 2 graus a 4 graus, tendo maior perda entre 10 a 20 minutos de vida. Ele perde muita temperatura. E essa perda de calor, gente, é consequência da evaporação do líquido amniótico do seu corpo, pelo contato com superfícies frias, né, ou exposição a ambientes frios, caso ele não seja recepcionado adequadamente na sala de parto. Por isso que ele tem que ser recepcionado e colocado num bercinho aquecido. A pressão arterial, monitorização da pressão arterial, ela é um componente do cuidado, particularmente do recém-nascido que nasceu em estado grave, tá? Então, o recém-nascido que nasce sem intercorrência, ninguém vai verificar a pressão arterial dele. Pressão arterial é verificada daquele bebezinho que precisa de atendimento de urgência, emergência, é um bebezinho com crítico, e aí então ele fica tendo essa monitorização lá na UTI, tá, pessoal? Vamos ver agora um pouquinho sobre as características anatômicas do recém-nascido. Recém-nascido a termo, ou seja, aquele recém-nascido que nasceu na idade gestacional prevista, entre 37 e 42 semanas, tá? 42 semanas incompletas, né? 41 semanas e 6 dias. Então, ele possui características anatômicas e fisiológicas que permitem a adaptação dele ao meio externo sem que tenha sofrimento, sem que haja intercorrência. Então, com relação às características anatômicas, o aspecto geral e a atitude são os primeiros elementos a serem observados. O recém-nascido, ele move os bracinhos e as pernas, ele vira-se, ele torce, ele treme, né? Quando está com fome, na presença de estímulos, ele vai chorar, certo? A atitude, os membros inferiores, os membros superiores são semifletidos e o corpo em posição recurvada. Então, ele sempre fica como se fosse naquela posição fetal, tá? A cabeça normalmente é ovoide, isso de acordo com o tipo de parto também. As fontanelas deles são palpáveis, porque ela é composta por um tecido flexível, fibroso, que vai unir os ossos do crânio, né? Então, a gente tem a fontanela anterior, ou bregmática, que é aquela moleirinha, ficou popularmente conhecida como moleira, na parte superior, no topo da cabeça. Ela vai possuir uma forma de losango e mede cerca de 2,5 cm, localizando-se na junção dos ossos parietais e frontal. Então, vem aqui com os ossos parietais e o osso frontal. E ela tende a fechar por volta de 12 a 18 meses. A fontanela posterior, ou lambidoide, que é aquela mais atrás da cabecinha, ela possui uma forma de triângulo e ela está localizada entre os ossos parietais e occipital, tá? Aqui, gente, desconsiderem esse plural, porque nós só temos um osso frontal e um osso occipital, tá? Ele pode apresentar bossa serossanguínea, né? Em alguns casos, que consiste no acúmulo de um líquido seroso, sanguinolento,
no tecido subcutâneo. Então, a pressão exercida pelas paredes do útero, no canal vaginal, né, e do canal vaginal durante o crânio no crânio, durante o parto, pode causar um edema e às vezes uma hemorragia do tecido subcutâneo, que dá origem à bossa serossanguínea, que é normal às vezes aparecer, principalmente em partos normais, e ela tende a desaparecer alguns dias após o parto, tá? Então, aqui a cabecinha, a gente vai ver a fontanela anterior ou bregmática e a fontanela posterior ou lambidoide. Aqui os ossos parietais, nós temos dois. Então, a bregmática, ela está entre os ossos parietais e osso frontal. E a lambidoide ou posterior está entre os ossos parietais e o osso occipital. E aqui é a bossa serossanguinolenta, tá? Que ela pode aparecer, principalmente em crianças que nasceram de parto normal. A face. O rostinho deles é edemaciado, pode ter manchas e marcas em consequência do trabalho do parto, que também vão desaparecer em poucos dias. Os olhinhos estão fechados nos primeiros dias, em grande parte do tempo. As pálpebras, elas estão mais inchadinhas, edemaciadas. O estrabismo, ele pode persistir até o 6º mês de vida, porque ainda não tem uma boa resistência da musculatura do globo ocular. O nariz, ele apresenta-se achatadinho, orelhas móveis e moldáveis. Os lábios mostram o tubérculo labial no meio do lábio superior bem desenvolvido.